22 de abril de 2022, nós estamos na sexta-feira da oitava da Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz do ressuscitado. Nós vamos meditar nesta sexta-feira o evangelho proposto pela liturgia. João 21, do 1 ao 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé, na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima, e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-os por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos filhos e filhas, este evangelho de hoje é belíssimo em sinais. A primeira coisa que o texto nos informa é que os discípulos de Jesus, os seus queridos apóstolos, depois do episódio da crucifixão, eles voltaram para a vida antiga, para a vida velha. Isso é retratado com a frase de Simão Pedro: Eu vou pescar. E os outros disseram: Também vamos contigo. Ou seja, o projeto apostólico, o sonho que Jesus tinha junto deles, havia morrido no coração deles. Perderam a esperança da concretude de tudo aquilo que Jesus tinha falado para eles e prometido na caminhada apostólica. Eu vou pescar, vamos também contigo.
Um segundo ponto que sucede a este é que naquela noite não pescaram nada. Meus queridos, e não pescaram nada porque quiseram voltar para os seus sonhos antigos e desacreditaram das promessas que Deus tinha para eles. E quando o ser humano foge das promessas de Deus e o ser humano quer conduzir sua história segundo a sua vontade, segundo o seu pensar, o ser humano fracassa. Nada pescaram naquela noite porque abandonaram os sonhos de Deus, porque quiseram fazer do seu jeito, porque perderam a confiança em tudo aquilo que Jesus tinha falado quando estava com eles. Mas quando amanheceu, Jesus estava lá de pé para se apresentar para eles, porque Deus não esquece do ser humano. Mesmo quando nós voltamos para as nossas vidas, para as nossas misérias, mesmo quando nós caímos dos nossos desânimos, diante dos acontecimentos da vida, quando nós regredimos humanamente e como homens e mulheres de fé, Deus vem até nós, Deus nos ama, Deus nos persegue, Deus não desacredita de nós. Jesus estava lá na beira do mar de Tiberíades e Jesus os provoca: moços, tendes alguma coisa para comer? E eles disseram: não temos nada. Por quê? Porque olharam para a sua miséria, a sua limitação, não temos nada para oferecer. E aí Jesus diz: lança a rede, lançai as redes. E eles obedeceram a Jesus e não conseguiam puxar a rede de tamanha quantidade de peixe que estava naquela rede. E é muito interessante que Pedro é aquele mesmo que propôs: eu vou pescar, e levou os discípulos outros a desistir do projeto, é o mesmo que percebe que era Jesus. Pedro disse: é o Senhor. E quando Pedro diz: é o Senhor, os outros já ficam atentos: é o Senhor, é verdade, é o Senhor. Muito interessante que quando eles voltam para a margem, quando Jesus percebe, aliás, Pedro percebe que era Jesus, Pedro atira-se no mar para voltar, para ir ao encontro de Jesus. E ele veste a roupa para atirar-se ao mar. Algo muito interessante. Muito interessante. Nós não podemos explorar todos os simbolismos porque o texto de João é muito rico em sinais. Mas uma coisa muito interessante, muito importante para nós é o fato de que quando eles chegam na margem, a brasa já estava acesa. Já tinha peixe em cima dela e pão assando. Foi Jesus quem preparou a refeição para os apóstolos incrédulos. Olha que bonito, meus irmãos, meus filhos em Cristo. Nós também às vezes pensamos que nós podemos fazer tantas coisas. Eu vou conduzir minha vida desse jeito, daquele jeito. Nós também pensamos que nós podemos fazer as coisas do nosso jeito. E Deus muitas vezes permite acontecimentos para quebrar nossas pernas e mostrar que Ele é Deus e não nós. E que as coisas acontecem segundo o coração dEle e não segundo a nossa pretensão. Deus é quem prepara a refeição. Meu querido filho, minha querida filha, eu não sei o que você tem passado na sua vida enquanto caminhante neste mundo, mas leve uma coisa no seu coração: é Deus quem vai fazer acontecer o que precisa acontecer. Não é você, não sou eu.
é Deus. Tudo está nas mãos de Deus. E Deus tem um tempo para tudo, que não é o nosso tempo. O fato é que o peixe está assando e o pão. A refeição está pronta. Deus tem nas mãos a história humana. E nós precisamos nos confiar a Ele, crer nisso. Fazer o que precisa ser feito no hoje, mas com a fé de que Deus já tem tudo preparado. E o banquete eterno já está reservado para nós. Nós não conseguimos fazer tudo, meus queridos. Nós não somos super-heróis. Paremos de achar que a vida está no nosso domínio. Não está. Só olhar os acontecimentos da nossa vida, a gente percebe quão pequeno nós somos. Por que achar que nós podemos alguma coisa quando nós não podemos nada? Por quê? É Jesus quem convida-os. Vinde comer. Vinde comer. Aquele mesmo Jesus que pediu: moços, tendes alguns peixes? Ou tendes alguma coisa para comer? É o mesmo Jesus que depois prepara a comida e diz a ele: vinde comer, que foi eu quem preparei. Não foram vocês quem prepararam. Fui eu quem preparei. Olha que bonito. E o texto acaba dizendo que ninguém tinha coragem de perguntar quem era esse homem, pois sabiam que era o Senhor. Coloca a mão no seu coração, reze com o Padre. Senhor, Senhor Jesus, nesta sexta-feira da oitava da Páscoa, ajudai-me a perceber quão pequeno eu sou. Mesmo às vezes com o coração orgulhoso, com o coração arrogante, eu percebo que eu preciso me voltar para vós, Senhor. Ajudai-me a reconhecer a minha pequenez. Ajudai-me a reconhecer de que eu não sou capaz de determinar a minha história, nem a história daqueles que eu amo, mas que tudo está em vossas mãos. Ajudai-me a reconhecer que eu sou frágil e que eu preciso de vós e que sois vós quem prepara cada refeição da felicidade eterna. Sois vós. Ajudai-me a aceitar de que tudo já está preparado e que eu apenas devo me lançar em vossos braços, em vossas mãos. Ajudai-me a entrar na vossa vontade. Ajudai-me a reconhecer que sem vós eu não consigo pescar nada. Eu não consigo fazer nada. Que o Senhor me ajude. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Feliz Páscoa, cheia de paz, cheia do amor de Deus.